Tamanho do pênis. Esse é um tabu muito grande no consultório. Eu recebo muitas pessoas preocupadas com esse assunto, normalmente pessoas mais jovens, tá? Por quê? Porque elas conversam com os amigos, elas observam, elas veem nos filmes e aí elas muitas vezes ficam com a falsa impressão de que o pênis é pequeno. Então, claro que tudo é questão de referencial, com quem você se compara. Então, muitos pacientes acabam se comparando com aquilo que acontece nos filmes pornográficos e a gente tem que lembrar que o filme pornográfico é uma ilusão, né? Aquilo não é o comum, tá? Não vou dizer que de fato o ator não tem aquele tamanho de pênis, mas como tudo na vida, existe a média e existem os extremos, né? Isso é uma distribuição que você talvez já deva ter ouvido falar da curva de Gauss, né? Que é aquela curva de distribuição de frequência das coisas. Então existe aquele meio, que é onde a maioria das pessoas estão, e existem os extremos, tanto para mais quanto para menos. Então esses atores eles estão na ponta, mas eles não são a maioria, né? Assim como tem aqueles que estão na outra ponta que tem o pênis menor. Mas a média é aquilo que você tem que se comparar. Se você for fazer comparação, é com a média. Então começa por aí, começa com um referencial errado, tá? Então você precisa saber disso, que mais ou menos o tamanho normal do pênis, ele varia entre 11 a 12 de limite inferior, até 16, então esses aí são os extremos, o maior e o menor. E você tem uma média em torno ali de 13 a 15, tá? Então a maior parte dos pênis, quando você for medir, ele vai estar nessa faixa de 13 a 15, podendo estar nesses extremos, e tudo que tiver dentro dessa variação é considerado normal. Então um pênis de 11 centímetros é considerado normal, assim como um pênis de 16, tá? Uma outra coisa que tem que levar em consideração é como você está medindo o pênis, porque existe um jeito certo, né? O pênis ele tem que ser medido em ereção, então você tem que estar com ele ereto, e ele tem que ser medido a partir da pube. Então quando você for fazer essa medida com uma régua, por exemplo, você tem que encostar a ponta da régua na pube, tem que pressionar contra a pube, porque a haste peniana começa ali, começa naquela região, tá? E aí às vezes tem uma questão relacionada aí a um pouquinho de gordura que você pode ter ali naquela região, às vezes um pouco a mais, e essa gordura avança sobre a haste peniana e esconde o pênis. Isso é uma outra doença que chama pênis embutido, que é muito comum em pacientes obesos ou crianças que são obesas, que estão no comecinho do desenvolvimento, não atingiram a puberdade, a adolescência, a haste peniana não cresceu muito, mas eles são gordinhos, então essa gordura ela acaba escondendo o pênis, e quando você puxa essa gordura, você mostra para o paciente que a haste peniana está escondida ali. Então, você tem que prestar atenção na maneira como você mede, que muitas vezes está medindo errado. No consultório, o médico ele pode medir, mesmo com o pênis flácido, né? A gente consegue esticar e medir, e a gente tem uma estimativa, não é tão precisa assim, mas tem uma estimativa com relação ao tamanho do pênis. Então tem que prestar atenção nisso também, além da comparação. Então eu já te expliquei quais são os parâmetros normais. Tem a questão relacionada a como medir corretamente, tá? E uma outra coisa que você precisa saber é que o tamanho do pênis, numa entrevista, em várias pesquisas que se fizeram aí com mulheres, o tamanho do pênis não importa tanto para as mulheres. Por quê? E aí é uma questão anatômica. A vagina ela tem em média 12 centímetros de comprimento. Então, por aí você já pode imaginar que se a vagina tem 12 centímetros de comprimento, não há muita vantagem em você ter um pênis tão grande, porque a penetração ela vai atingir no máximo mais ou menos 12 centímetros. Então se você tem 20, não teria muita utilidade, concorda? Uma outra coisa, a vagina, a parte mais sensível dela, que tem mais estímulo, fica no terço mais externo, tá? Então quer dizer, o pênis ele não precisa atingir a profundidade toda da vagina para que a mulher atinja o prazer. Muitas vezes a penetração, ainda que não seja total, vai estimular essa mulher, tá? Então, sabiamente, a parte mais erógena ali da vagina
está no terço mais externo. Então por aí dá para você imaginar que o tamanho, o comprimento do pênis não é uma coisa que faz tanta diferença. Ah, claro que tem mulheres que vão sim preferir, tem mulheres que vão falar, mas nós estamos falando de média, né? Então a maioria das mulheres nessas pesquisas que foram feitas, elas não se incomodaram com o comprimento. A impressão que se teve nesses trabalhos é que o diâmetro do pênis parece ser muito mais importante para as mulheres, tá? Do que propriamente o comprimento. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu com relação ao comprimento, porque é uma coisa que chateia muito os homens, né? E as comparações são inevitáveis. Mas, por isso que eu gravei esse vídeo, para você saber que existe uma média, que existe um jeito certo de você medir, e que o comprimento, para a maior parte das mulheres, pouco importa. O que importa, na verdade, é você saber conduzir a relação, e isso vai muito além do tamanho do pênis. Envolvem outros aspectos, que a gente pode até gravar um vídeo sobre isso, né? De preliminares, de carícias, de carinhos, de estimulação correta da genitália feminina, e eu gravei um vídeo também falando sobre o clitóris feminino, né? Que a maior parte dos homens não sabe exatamente onde é, não sabe exatamente para que serve, não sabe exatamente como fazê-lo funcionar. Isso é muito mais importante do que você ficar preocupado com o tamanho do seu pênis, tá bom? Então, se você achou legal esse vídeo aqui, se você acha que vai te ajudar ou vai ajudar outras pessoas, aí curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima.